true alelon, true one another means you have to contribute to and then you also receive. O verdadeiro alelo significa que você tanto contribui como recebe. True alelon is those who do not want to work also shall not eat. O verdadeiro alelo também diz que aqueles que não desejam trabalhar não hão de comer também. You see, think about this. Pensem nisso. If you study how the New Testament church functions, it can almost look like socialism. Se você for observar como funciona a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, parece um socialismozinho ali. But it was not socialism. Mas não era socialismo. It was one another. Eram uns aos outros. So what is socialism do? Então o que o socialismo faz? Somebody chooses to take from one and chooses to give to another. Alguém escolhe tirar de um para dar para outro. Where is there the heart of God? Aonde o coração de Deus está nisso? The heart of God is I give and I also receive. O coração de Deus é eu dou e eu também recebo. So for instance, Então, por exemplo, if I see that my brother has need and I have, I can't close my heart for him. That would not be alelon, that would not be church. se eu percebo que o meu irmão tem uma necessidade, eu tenho algo para suprir essa necessidade e eu deixo de suprir, isso não seria alelo, não seria a verdadeira igreja. But the leader doesn't come and take my money away and give it to him because that is only supporting his laziness. Mas o líder não pode chegar, tirar meu dinheiro e dar para ele, porque o líder pode estar fomentando a preguiça alheia. So the true heart of the New Testament church, of the real church, Então o verdadeiro coração da igreja do Novo Testamento, da verdadeira igreja, that I, who has nothing, has a desire to also give to one another. que eu que não tenho nada, tenho o desejo de dar uns para os outros, So I will find some way to live for the other, give to the other, care for the other. eu vou encontrar alguma maneira de dar para o outro, de me entregar para o outro, de cuidar do outro. I might not financially be able to give for another, but I can give time, I can give talents, I can give other things. Eu posso não estar apto a dar financeiramente para alguém, mas eu posso dar meu tempo, meu talento, agregar de alguma We maneira. have to understand that true church at its core has this one another. Nós precisamos entender que a verdadeira igreja, em seu núcleo, em sua essência, possui esse uns aos outros. Not the rich to the poor, one another. Não do rico por pobre, uns para os outros. Once we understand that this is the church, it becomes our natural desire to always care for one another, give one another, love one another. Uma vez que entendemos que essa é a igreja, se torna o nosso desejo de cuidar uns dos outros, de dar uns para os outros. You know, look at this Bible verse. Olhe para esse versículo bíblico. It is really, really interesting in 1 Corinthians 11:33. É um versículo bíblico bem interessante em 1 Coríntios 11:33. It's actually talking in the context of taking communion. E ele está falando aqui do contexto do tomar da ceia. These people were taking communion and it was very wrong. Essas pessoas estavam tomando a ceia de uma maneira muito errada. Now remember, in the early church, taking communion was not a little piece of bread, a little piece of wine. Você precisa ter em mente que a ceia na igreja primitiva não era um copinho de vinho e um pedacinho de pão. No. Não. In fact, they learned how to take communion from Jesus, and Jesus didn't take a little bit of bread and a little bit of wine. Na realidade, eles aprenderam a tomar ceia com Jesus e Jesus não pegou um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Ué? Desculpa, um pouquinho de pão e um pouquinho de vinho. That's a new I'm com- confused. He just invented a new communion, bread and fish. Acabei de inventar uma nova ceia com pão e peixe. Where is the blood? Essa é uma ótima ceia. Um peixinho. The bread, fish, and wine would be good. Agora sim, white wine. Se a gente tivesse pão, peixe e um vinhozinho branco, aí dá uma ceia boa, né? I didn't even catch that. Is that Sim, your né? father? So anyhow, look at this. Mas olha, gente, How did Jesus first time even teach them how to celebrate the true communion? como que Jesus primeiramente os ensina a celebrar a verdadeira ceia? At a meal. Numa refeição completa. Celebrating the Passovers and they actually had a meal together. Eles estavam ali na celebração do grande feriado da Páscoa, tendo uma refeição juntos. And in the middle of the meal, Jesus took the bread and the wine. E no meio daquela refeição, Jesus pega o pão e o peixe. And that's how he... Am I hungry? Será que eu tô com fome? I think so. He did not take any fish, son. You don't know. Ele pegou o pão e o vinho. Yes, he actually had wine. Ele pegou o vinho e o pão. And they had lamb too. Eles estavam comendo cordeiro, era dia da Páscoa. Okay. So they were having a meal. Então eles estavam lá tendo uma grande And then refeição. he said,
this is my cup, E ele pega e fala, esse é o the cálice, blood of my new covenant. o sangue da nova aliança. And this is my body when he took the bread. E ao pegar o pão, ele falou, este é o meu corpo. So they learned that to celebrate the communion is to do with eating together in fellowship one another. Então eles aprenderam que celebrar aquela ceia era de comer uns com os outros, ali ter uma refeição uns com os outros. Paul rebuked the church in Corinth. E Paulo, ele repreende a igreja de Corinto. And look at this. E olhe, Paul said, because they celebrated the communion wrong, they did it wrong, many are weak and many are dead. Paulo diz que porque eles celebravam a ceia de uma maneira errada, muitos estavam fracos e mortos. And many were sick. E muitos estavam doentes. This is a shocking thing that I've tried to teach the church for such a long time. Isso é algo chocante que eu tenho tentado ensinar à igreja já por tanto tempo. Ignoring living allelon killed a lot of people, Ignorar viver o alélon mata muitas pessoas. made them sick, Fez as pessoas enfermas. and they died prematurely. E eles morreram de maneira prematura. So all the theologians and the pastors and the preachers have discussed what does it mean to recognize the body of the Lord. E tantos teólogos, tantos estudiosos têm discutido o que significa reconhecer o corpo do Senhor. And they said, well, in his stripes we are healed. If they would have recognized that what they're doing is the body of Christ, they could have had healing. Então eles dizem, olha, se pelas pisaduras de Jesus nós somos curados, se eles tivessem reconhecido o corpo de Cristo ao tomarem a ceia, eles teriam obtido cura. You know, I believe there could be a partial truth in this. Pode haver uma verdade parcial nisso, eu concordo. But I don't believe that out of the context that this is the real meaning. Mas eu não acredito que no contexto de Coríntios esse é o verdadeiro significado. I tell you why. Vou te dizer o porquê. Because when Paul was saying the body of Christ, he was not talking about Jesus, but the church. Porque quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo, ele não estava falando de Jesus, ele estava falando sobre a igreja. Look what he says in 1 Corinthians 11:33. Olha o que ele nos diz em 1 Coríntios 11:33. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Here is allelon. Olha aqui de novo o alelo mencionado. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. They violated the commandment of Jesus to love one another. And that was so tragic. Eles violavam o mandamento de Jesus de amar uns aos outros, e isso era algo trágico. They did not recognize that the brother with whom they were together in the body was part of them. Eles não reconheciam que os irmãos que eles eram ali parte do corpo eram parte dele também. He said, how don't you understand? You are members of the same body, allelon one another. Ele perguntava, gente, vocês não entendem que vocês são parte do mesmo corpo, alelam uns aos outros? He says, don't you eat and the other one comes and he's hungry. Ele disse, não ouse comer enquanto tem um outro ainda para chegar com fome. He literally said, don't you have houses to go and eat? Ele disse, vocês não têm suas casas para irem comer. So they lived like, hey, as long as I'm full and I have a good meal, I'm fine. Eles viviam assim, se eu estiver bem com uma boa refeição, eu estarei bem. Paul said, please, you have to wait for one E another. Paulo diz, por favor, você tem que esperar uns pelos outros. Part of your body, you must live allelon. Ele é parte do corpo de vocês, vocês têm que viver alelo. Think about it. We've made community this little religious thing, but then we don't even care for one another. Pensem nisso, nós fizemos da ceia algo muito religioso, sem nem pensar uns nos outros mais. How can we celebrate a new covenant when Jesus gave us a new commandment to care for one another and we don't care for one another? Como que nós podemos celebrar a nova aliança, onde o mandamento dessa aliança é amarmos uns aos outros e a gente nem se importa uns com os outros? It's almost like a smack into the face of Jesus. É quase um tapa no rosto de Jesus. So Jesus, I'm not going to care for one another, but yet I'm going to eat bread and drink wine and say, thank you for the new covenant. Então, Jesus, eu não vou me importar um com o outro, mas eu vou dizer obrigado pela nova aliança, tomando a minha própria ceia Paul individualmente. said, that is self-destructive. Paulo diz que isso é autodestrutivo. Wait for one another. Esperem uns pelos outros. Once I realized that in the very beginning of a marriage, I was not a good husband. E uma vez que eu percebi isso, bem no início do nosso casamento, eu percebi que eu não estava sendo um bom marido. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if that's the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisa,
We have a whole bunch of wonderful resources. Nós temos várias outras coisas. We have different courses. Temos cursos, We have a mentoring group. um grupo de mentoria, We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. incrível escola do profético e sobrenatural, We have a great association that builds orphanages here in Brazil. uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil, We have wonderful books that are life-changing. livros que são maravilhosos, podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.